Bem-vindas, bem-vindos para mais uma entrevista do projeto O Mosaico do Negacionismo. Dessa vez a gente trouxe a presença super querida da Mari Del Priore, que é uma historiadora, uma escritora premiadíssima, muito querida nossa, e que tem livros maravilhosos como A História da Mulher no Brasil, A História do Amor no Brasil, um livro de cartas lindo chamado Beija-me onde o sol não alcança. Recentemente ela lançou outro que se chama Sobreviventes e Guerreiras, uma breve história da mulher no Brasil entre 1500 e 2000. Então, Mari Del Priore, e o tema conhecer, estudar, pesquisar, trazer a história da mulher faz parte visceral, intrínseca da presença dela, inclusive aqui no Mosaico do Negacionismo. Antes, Mari, de te passar a palavra, eu gostaria de ler duas frases do seu último livro, Sobreviventes e Guerreiras, onde você cita Nízia Floresta, como uma grande feminista do século XIX, e tem essas duas frases que são realmente marcantes e que aí eu te passo a palavra. Ela fala assim no livro dela, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Se cada homem, em particular, fosse obrigado a declarar o que sente a respeito do nosso sexo, encontraríamos todos de acordo em dizer que nós nascemos para o seu uso, que não somos próprias senão para procriar e nutrir nossos filhos na infância, reger uma casa, servir, obedecer e aprazer aos nossos amos, isto é, a eles, homens. Entretanto, eu não posso considerar esse raciocínio senão como grandes palavras, expressões ridículas e empoladas, que é mais fácil dizer do que provar. Nízia Floresta escreveu isso em 1832. Mari, nosso tema de hoje, as mulheres sempre reagiram ao machismo? Por favor. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quero parabenizar a iniciativa também. Eu acho que o importante é conversar e discutir. Antes de começarmos, você vinha lembrando os números altíssimos de feminicídio no Brasil, 5 por dia, fora os maus tratos psicológicos, fora o assodamento em que vivem as mulheres cada vez que elas entram no ônibus, cada vez que elas entram no metrô, cada vez que elas olham para o chefe de uma maneira que é considerada inadequada. Enfim, nós nos vigiamos o tempo todo justamente para não cair nas armadilhas de violência contra nós próprias, das quais, na maior parte das vezes, somos as culpadas de incitar. Quer dizer, não há paradoxo maior do que esse. A mulher sofre a violência, ela acaba sendo culpabilizada pela violência que provoca. Mas a questão que me norteou e que vem me norteando é, primeiro, a culpa de tudo isso é o patriarcado. O que é o patriarcado? Que patriarcados são esses que, misturados, dão origem a esse sistema de dominação que prevalece até hoje, e ele é realmente tão sólido quanto parece, ou será que os movimentos feministas mais debruçados sobre as vítimas nos últimos tempos esqueceram um pouco de pensar as formas de resistência a esse patriarcado e se é que ele existe até hoje, se os homens querem discutir o patriarcado. Enfim, eu acho que a gente poderia puxar um fiozinho por aí. Então, lembrando que quando os primeiros europeus chegam ao Brasil, eles trazem com eles esse conhecidíssimo patriarcado ocidental cristão, forjado ali no calor do Concílio de Trento, preocupadíssimo em sacramentar o matrimônio como uma forma de organização social, uma espécie de fio condutor dos valores da igreja para dentro da família cristã, e dentro dessa família cristã, papéis que já os pais da igreja haviam determinado desde os primórdios, a mulher subserviente, o homem realmente o chefe da família, o cabeça de família, uma relação absolutamente hierarquizada, vertical, onde a mulher cumpria, como bem diz a Nízia Floresta, 300 anos depois deles chegarem aqui às nossas praias, o papel era realmente submeter-se, obedecer, manter os olhos baixos, cumprir esse papel da maternidade, porque a questão da fertilidade sempre deu muita identidade à mulher, que é importante que você diga. Vamos poder tratar disso até ao longo do nosso bate-papo. E, com isso, veio também todo o saber médico que estava se reestruturando com o Renascimento.
os médicos vão afirmar categoricamente, pelo menos até meados do século XIX, que as mulheres eram biologicamente inferiores aos homens, não havia qualquer dúvida disso. Ossos mais frágeis, carnes mais moles, as partes sexuais internas e não externas, expostas de forma solar, como os homens, as mulheres seres lunares, né, regidos pelas luas nas suas menstruações, nas suas gravidezes. Enfim, esse aspecto todo da Eva, né, da Eva que, afinal de contas, é a responsável pela grande expulsão do paraíso, junta-se a essas predicações médicas e todo esse pressuposto da igreja que quer punir as mulheres, que, afinal de contas, foi graças a uma conversa com uma cobra que nós acabamos saindo do paraíso. Nós temos essa carga toda chegando, mas não é a única. Eu lembro que os africanos transplantados para o Brasil durante esse longo movimento de escravização que tem início no meados do século XVI e que vai até meados do século XIX, os transplantados vêm eles também das Áfricas, eu falo sempre no plural, porque a gente sabe que o continente é um conjunto de nações, culturas, hábitos, valores totalmente diversos, mas amarrando tudo isso existe o patriarcado africano, que é fortíssimo, e que nós sabemos até hoje, basta lermos aí, o Brasil, graças a Deus, vem publicando e traduzindo os grandes escritores ganeenses, nigerianos, senegaleses, e o que nós temos, né, nessas falas todas é um retrato de uma sociedade onde os homens continuam polígamos, apesar das leis que proíbem a poligamia, onde os casamentos com crianças, embora também não autorizados em grande parte dos estados africanos, ainda são perpetrados, ainda são combinados entre famílias, onde toda a forma de controle sexual da mulher através das mais violentas operações de excisão do clitóris ou então de infibulamento ainda são praticadas. Então, são formas de patriarcados extremamente violentos, embora debaixo dessas famílias nas quais liderava o grande papai, eles são chamados até hoje, né, de Big Daddy, grande pai, esses pais com muitas mulheres, todas as mulheres férteis. Lembro que a infertilidade na África é uma maldição, mesmo porque os filhos são sagrados, os filhos são a encarnação dos ancestrais, então é preciso ter filhos. As mulheres, portanto, inférteis, segregadas, expulsas muitas vezes da família, do grupo, mas por baixo de tudo isso, a relação na poligamia é dos filhos com a mãe. Isso dá à mãe uma autoridade muito grande. A mãe, as irmãs da mãe e os irmãos da mãe. Então, por baixo desse patriarcado africano, você tem matriarcados, né, que nós vamos ver vicejar aqui no Brasil. Quando nós pensamos que o Brasil tem quase 52% ou 53% da população por chefia feminina, e que isso vem desde o período colonial, nos faz pensar em que medida essa autonomia das matriarcas africanas com as suas linhagens, os seus filhos, do mesmo pai, mas todas elas ali poderosas com as suas crias, não teriam ensejado desde sempre, sem nenhum complexo, sem nenhuma fragilização, né, lares poderosos, como os que nós vamos ver, por exemplo, encontramos na documentação de São Paulo, no final do século XVIII, uma cidade de mulheres, cidade onde nasce Domitila, uma cidade de mulheres que tocam as suas vidas, os homens estão ou lutando contra os espanhóis ou estão no Mato Grosso atrás do ouro, e essas mulheres com seus filhos, com os companheiros que passam, com quem tem novos filhos, elas tocam suas casas, elas vivem com outras mulheres que são ajudantes, podem ser escravas, mas todo mundo trabalha e todo mundo mantém o fogo, né? Palavra que se usava até o final do século XVIII para definir o domicílio. Mas eu lembro que por trás dessa imagem, que era puramente técnica para os governadores das capitanias, né, existe uma noção simbólica muito importante, o fogo que não se apaga, o fogo milagroso, o fogo da comida, o fogo religioso na tradição africana, fogo que protege do medo da noite, das criaturas noturnas. Então, né, esses fogos sempre conduzidos por mulheres. Então, temos aí esse patriarcado africano muito presente e, para terminar, as nossas nações primevas, as nossas nações originais, estavam aqui
enfim, um paleolítico superior, nesse estágio que os arqueólogos chamam de paleolítico superior, e, com exceção dos Bororo, onde você tem matriarcado e você tem cacicado de mulheres, e isso me foi informado muito recentemente por uma antropóloga, as outras nações todas só têm cacicados masculinos e uma divisão de trabalho, como você encontrava no Neolítico, os homens na guerra, na caça, na proteção, as mulheres no plantio, na coleta, no cuidado com os filhos e com os velhos, na transformação dos alimentos. Então, 3 patriarcados que vão se dar as mãos para fazer da mulher uma espécie de escrava doméstica, independente, né, dessa associação que fazemos sempre entre escravidão africana e escravidão doméstica. Muito interessante que falamos de violência, essa violência física contra a mulher, nós já encontramos em processos do século XVIII, que estão nas cúrias metropolitanas de todo o Brasil. Violência física muito grande, inclusive avaliada pelo Código Filipino, que permitia matar, o homem podia matar a mulher se encontrasse em adultério, né? Ele poderia poupar o indivíduo que estivesse ali tendo coito com a sua mulher se ele fosse nobre, senão poderia ser facilmente eliminado junto com a mulher. Então, nós temos aí na legislação filipina, que vai vigorar até o início do século XIX, essa anuência de que a mulher que trai o laço conjugal, trai a união do matrimônio, pode ser sacrificada, junto com ela, o seu amante. Mas antes de chegar nesse ponto, como as mulheres sempre foram mão de obra muito útil, né, apelava-se muito para a violência mesmo, a violência do punho que se abate, né, da marretada, da paulada, do coice, da mulher que dorme amarrada ao pé da cama enquanto o marido dorme na cama com a amante, com a concubina, da mulher que é amarrada na cerca de espinheiros para não fugir e ali passa a noite debaixo de temperaturas terríveis, da mulher a quem é subtraído o alimento e aos seus filhos também, porque é uma forma de punição. Então, nós temos aí um catálogo de horrores, né, que sempre prevaleceu e nos debruçamos, inclusive, quando falamos de violência no período colonial, sobre esses exemplos que são os mais variados. Razões para a violência, eu diria sempre as mesmas. O ciúme, na época chamado de zelo, né? O zelo excessivo, ciúme excessivo. Homens que entravam até pelo telhado da casa para bater nas suas mulheres. Quer dizer, havia essa compulsão, né, da violência como uma reação ao ciúme que a mulher engendraria. Ou se a mulher era um estorvo. Né? Eu lembro que as ligações consensuais, mais até do que os matrimônios consagrados pela Igreja Católica, foram de uso corrente no Brasil até meados do século XIX, e essas ligações consensuais e a própria situação econômica desse primeiro colônia, depois império, permitia aos homens ou incentivava os homens grandes deslocamentos no interior do país, as migrações internas sempre foram tumultuadas, grandes, né? Essa expressão que nós encontramos também com facilidade na documentação, fulano anda por fora. Andar por fora significava procurar uma forma de ganhar a vida fora da localidade onde o fulano morava. E isso permitiu ao fulano ter uma mulher aqui, outra mulher ali, enfim, filhos aqui, filhos ali. Havia, eu diria, uma prática de relações consensuais que tanto podiam ser episódicas, como podiam durar uma vida toda. É muito bonito, por exemplo, a gente encontrar testamentos de homens e mulheres com idade avançada, 80 e tantos, 90 e poucos, né? Casais que passaram 60, 70 anos de vida comum e que pedem a bênção nupcial do padre no momento do testamento, em que eles estão morrendo, estão ali ditando suas últimas vontades, e como eles querem entrar no céu, eles querem ir para o céu, eles confessam, então, o pecado de ter vivido em concubinato por muito tempo. Então, dentro dessas relações, precariedade econômica, precariedade material, violência dentro da sociedade. E uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente fala muito dos papéis femininos, de como esses papéis, né, incitam a mulher o tempo todo a ser submissa. A gente não fala dos papéis masculinos.
E eles estão ali postos com muita clareza, tanto pela igreja quanto pela legislação. O homem é um forte, ele tem que usar a sua força. Um homem dentro da sua comunidade, um homem respeitado, é aquele que faz uso da sua força para fazer com que todos à sua volta o obedeçam. Um homem fraco é um homem morto, um homem derrotado, uma pequena vilarejo no interior do Brasil. A força física do homem, a força de comando, de mando, o número de armas que ele pode ter em casa, tudo isso configura esse papel de masculinidade que é cobrado pela sociedade do homem. É cobrado da mulher a subserviência, é cobrado do homem essa violência natural. O homem pode não só matar a sua mulher, ele pode matar os seus filhos, ele pode matar os seus escravos, ele pode matar os seus criados, ele tem esse direito, se ele for desobedecido, se ele for desrespeitado, se ele for desonrado. Essa palavra honra, né, vai ser, a meu ver, a maior ferida na construção da identidade masculina, porque para preservar a honra, os homens fizeram de tudo. Mas isso é importante dizer, é uma ferida que lhes é feita exatamente pelas instituições de poder, tal como vão fazer com a mulher. A mulher tem que ser submissa, se ela assim não for, ela é uma contraventora, ela é uma prostituta, ela está fora da caixinha. Então, as caixinhas de representações, né, elas começam a aparecer desde então, né, e vão ficar cada vez mais musculosas. Pergunta que não quer calar. E aí, elas aceitam tudo isso, é uma vida horrorosa, passam um tempo no fogão, no tanque, em parte. Né? Porque quando nós pegamos os processos clínicos desse mesmo período, nós vamos ver que não poucas mulheres sacrificaram seus companheiros aos seus interesses. Entendeu? O cara ia buscar ouro em Mato Grosso, quando voltava, ela estava com outra pessoa, chamava os irmãos, abatia ele a tiro de arcabucho. Tão simples quanto isso. Muito empregado em envenenamento de homens. Né? A mulher envenenava o seu companheiro quando ela se sentia muito humilhada ou quando ela se sentia muito violentada. Né? As queixas dirigidas à igreja, que são o grosso desse processo que nós encontramos nos arquivos, elas têm sempre, e aí é muito interessante, porque a gente vê a esperteza das mulheres ali, escrito em letras garrafais, elas têm sempre a mesma desculpa. O homem é violento, a igreja protege a mulher, e o homem quer os bens da mulher. Isso é uma coisa muito interessante. Elas sabem muito bem defender a sua propriedade, elas sabem muito bem defender o seu dote, elas sabem muito bem defender o seu patrimônio. Então, quando os homens começam a ameaçar a dilapidação desse patrimônio, ou porque estão com outras mulheres, ou porque são incompetentes, elas correm por isso e elas querem uma separação de touro e mensa, de mesa e cama. Né? E para obter essa separação, não importa se são alforriadas, negras, pardas, caboclas, brancas, ricas ou pobres, elas usam sempre o mesmo argumento, o que mostra, né, que há uma espécie de, para usar a palavrinha da moda, narrativa que justifica a proteção que a igreja vai dar a essas mulheres, tirando-as de casa e protegendo o seu patrimônio. Outra forma também de resistência muito interessante, que abunda aí nos nossos documentos coloniais, são as feitiçarias. Né? A Inquisição não esteve aqui no Brasil a passeio. Ela vem várias vezes, 2 vezes no século XVI, a Recife, a Bahia, e vem uma no 18 para o Grão-Pará, atrás não só de cristãos novos, mas também desse universo mágico-religioso que ajudava as mulheres a sobreviver. As mulheres faziam todo tipo de feitiçaria para amansar o seu homem, para segurar o seu homem. Interessante quando a gente sai na rua, né, em São Paulo, prenda o seu homem, volta em 5 dias. Né, em toda a parte a gente vê esses anúncios. Isso tem 500 anos, mais até. Né, porque isso a gente já encontra lá na documentação da Inquisição. Então, banhos, todo tipo de sortilégios. E sortilégios feitos a partir do quê? Exatamente desse corpo menorizado, desse corpo inferiorizado pela medicina, pelos públicos largamente utilizados, sangue menstrual misturado a vidro moído, largamente utilizado,
todos os excretos possíveis da mulher, formas de suor, ejaculação, tudo é utilizado como se o corpo da mulher, esse corpo que é tão diminuído, tão inferiorizado, fosse ele, né, concretamente, uma fonte de energia e de poder absolutamente restrito. Então, é muito interessante a gente perceber como no imaginário, né, esse corpo da mulher ele tem a sua função no sentido de amansar, de prender, de dobrar o homem. Então, violência, respondia-se com violência, e uma questão muito interessante que nós vamos observar também em toda a documentação do período colonial, também século XIX, a emancipação econômica da mulher. É uma ilusão imaginar a sociedade do passado, primeiro, dividida entre brancos e negros, grande ilusão. Sociedade mestiça, de caboclos, de mulatos, de pardos, né? Gente colorida, não era à toa que os ingleses que vinham para o Brasil chamavam o nosso povo de colored, colorido. Né? Um pouco como naquela imagem que nós conhecemos da Tarsila do Amaral, dos operários brasileiros, gente ali de todas as cores. Então, ali no meio dessa gente de todas as cores, nós vamos ter muita mulher sozinha, vivendo a sua vida, ou como agricultora, ou como tecelã, ou como costureira, ou como lavadeira, como produtora de toda a sorte de artefatos para o cotidiano, oleiras. Né? Então, a gente pega essas listas de população e a gente vê que não só as mulheres têm uma atividade, e é bom que se diga, as transplantadas trazem com elas também uma série de saberes, elas têm os seus ofícios, elas são grandes tecelãs, não preciso dizer a tecelagem na África até os dias de hoje, uma coisa importantíssima. Né? Elas são cozinheiras, elas são lavadeiras, elas são curandeiras, elas são parteiras. Tudo isso vai permitir a inserção dessas mulheres no mundo do trabalho, uma vez que elas estejam aporreadas, e dentro das senzalas elas são qualificadas pelas suas atribuições, pelos saberes que têm. Eu lembro que dentro das senzalas havia o que os historiadores chamam de uma aristocracia das senzalas, que eram famílias que já estavam ali há 3 ou 4 gerações e que acabavam ganhando dos seus senhores uma série de vantagens, né, exatamente por terem já acompanhado a família há muito tempo e porque essas pessoas vão progressivamente melhorando a sua condição de trabalho até dentro da senzala para poder comprar suas alforrias. Lembro também, a quem estiver nos escutando, que o Brasil foi o país que mais alforriou escravos nas Américas, que mais casou escravos nas Américas. Então, uma condição muito especial que vai fazer com que 43% da população desse país, no início do século XIX, fosse constituída por afro-mestiços e afro-brasileiros livres e inseridos no mundo do trabalho. E à medida que as cidades vão prosperando, à medida que a família real vem para cá, que se abrem os portos, que o comércio vai se multiplicando, que as ruas vão ganhando em artefatos e produtos de consumo, o século XIX faz uma revolução nesse sentido, essas pessoas todas, essas mulheres todas vão se enquadrando, e fora da senzala, já uma parte substantiva dessas mulheres vai ganhar sua vida como tendeira, pequena comerciante, grande comerciante. Interessantíssimo como isso aparece nos casamentos. A mulher negra ou parda, escolhida como esposa, ela tem que ter um plus, ela tem que ter alguma coisa, e essa alguma coisa é o que ela vai trazer para o casal em termos de produção. Ela tem que ter uma atividade que seja lucrativa para o casal, a ponto de você ter mulheres que enriquecem tanto, e isso já aparece nos processos de divórcio do século XIX, que as mulheres começam a cuidar muito bem do seu patrimônio e elas não gostam quando seus maridos despedem dinheiro ou gastam o seu dinheiro. Então, sabe o que elas fazem? Elas fazem um acordo pré-nupcial, como se faz hoje. Fulano não pode tocar nos meus bens, não pode tocar nas minhas joias, não pode tocar nos meus escravos. Estamos falando aí de afro-mestiças e afro-brasileiras livres, são mulheres donas de bens. Minas Gerais vai ser o exemplo que todos nós mais conhecemos por conta da Chica da Silva, mas eu lembro a você que a Chica da Silva é uma entre várias mulheres como a Chica da Silva em Minas Gerais, que foram proprietárias não só de escravos, ela teve 600 lavrando para ela, mas administrando a sua fortuna.
participando de irmandades e confrarias, onde elas tinham, além do dinheiro, a exibição de uma questão simbólica, eram pessoas recebidas pela sociedade, frequentavam a igreja, sentavam nos primeiros lugares, nos bancos, não que não existiam, mas nos primeiros lugares ali da frente do altar. Então, você tem aí um elevador social que nasce do trabalho e que vai dar para as mulheres uma independência, né, que mais e mais vem sendo analisada pelos historiadores e historiadoras. No século XIX, nós vamos ter uma revolução importantíssima. É o momento do letramento das mulheres, né? E nós vamos ver que, ao longo do século XIX, as mulheres vão passar da vida privada, onde elas aprendem a ler, ou com professores particulares, ou com a mãe, muito importante, a gente vê, né, nos memorialistas, até os anos 20 e 30, o que se aprendia a ler com a mãe, um negócio impressionante. Nós vamos ver que elas aprendem a ler quando são de elite com professores estrangeiros. Nós vamos ter uma multiplicidade de colégios com professores estrangeiros que começam a se instalar. Ah, tudo bem, mas o currículo da mulher era paupérrimo, era ruinzinho, elas iam mais aprender a tocar piano, dançar e bordar. Não, aprendiam a ler, e no momento que aprendessem a ler, já estavam feitas, já iam aprender muita coisa, já iam ter acesso a bibliotecas, né? E nós vamos ver que a questão do letramento vai botar as mulheres para fora de casa. Elas vão passar da vida privada para a vida pública, é o caso dessa figura absolutamente maravilhosa. Aliás, quando vestibularam, uns 3 ou 4 anos atrás, usou um texto da Simone de Beauvoir, eu me insurgi e escrevi para os jornais dizendo, mas por que não da Anísia Floresta? Nós temos a nossa fundadora do feminino, não precisamos da Simone de Beauvoir, né? Está aí a Anísia Floresta, que já era professora, aliás, tem uma história fantástica, ela se casa aos 13 anos, que era a idade normal, 13, 14, menstruava casada. Então, ela se casa aos 13 anos, aos 14 ela está divorciada, já tem filho, e ela, então, foge do marido e vai com o filho e a mãe viver numa outra cidade, onde ela começa a dar aulas. Porque a gente vai ver que o magistério vai ser para a mulher, ao longo do século XIX, uma porta de saída para a independência financeira e para aquelas mulheres que não arranjam casamento. Porque o século XIX todo é o século do casamento, que obriga a mulher a ter um dote. Basta abrir José de Alencar, Macedo, qualquer grande literatura desse período, as heroínas todas têm que ter dote. Quem não tem dote está ferrado. Quem não tem dote tem que ganhar a vida, né? E aí vai ganhar a vida como professora, que é uma coisa digna, que preserva a pureza da mulher, que ela está em contato só com crianças, né? Mas vai ser uma forma de muitas mulheres, inclusive afro-mestiças, a ganharem suas vidas, constituindo escolas, constituindo bibliotecas de empréstimo de livro pago, dando aulas. Isso vai ser uma porta muito importante. Agora, eu diria que essa passagem se efetua de maneira mais pomposa a partir do engajamento das mulheres na luta pela libertação dos escravos. Muito interessante como os jornais vão proliferar no século XIX. Nós temos jornais fundados por mulheres, né? É o caso de jornais no Rio Grande do Sul, durante a Revolução Farroupilha. Você tem a Ana de Barandas, que funda o jornal dela, ela é pró-império, ela é pró-Dom Pedro II, né? Contra a Farroupilha, mas é uma mulher educada por um pai médico, né? E que se arvora como dona de um jornal em 1835, onde ela vai dar as opiniões políticas dela. E como a Ana de Barandas, você tem outras mulheres que vão, não só as irmãs Revocato também, que não só vão ter os seus próprios jornais, mas você vai ter mulheres também que vão escrever para jornais, não profissionalmente ainda. Elas não são profissionais, elas não ganham dinheiro com isso, mas elas fazem as suas vozes se ouvir, elas vão falar das necessidades das mulheres, elas vão falar de educação, elas vão falar de família. Muito interessante essa passagem, e elas vão usar esse lugar que elas já têm nos jornais para falar de abolição. E aí você tem 3 grupos diferentes que vão participar do movimento abolicionista de maneira muito forte, como, óbvio, a nossa princesa Isabel não participou, isso já é sabido e consagrado.
Então, o primeiro grupo é justamente das mulheres de elite, que vão fazer chás, vão fazer espetáculos de poesia, teatro familiar, sempre cobrando entrada, e, obviamente, o fruto desse dinheiro arrecadado era para alforriar escravos. Essas mulheres, em geral, eram levadas pelos seus maridos ou pelos seus irmãos, eram pessoas que já tinham, né, um engajamento com a questão da abolição, o caso da senhorinha Mariano, importantíssima, mãe do José Mariano, amicíssimo de Joaquim Nabuco, e o movimento no Nordeste, né, o famoso Clube das Aves Libertas, movimento importante, mas não eram só mulheres de elite, porque no Aves Libertas você tem costureiras, você tem mulheres daquilo que nós chamaríamos de classe média. E essas mulheres vão escrever, vão para os jornais, vão fazer bagunça, vão fazer barulho. Então, é fundamental esse passo que as mulheres dão para a vida pública e para um projeto político, né? O segundo grupo é o das artistas, né? Chiquinha Gonzaga e outras que vão fazer espetáculos. São mulheres que já têm independência, não dependem de marido nem de irmão para ir a lugar nenhum, têm uma certa independência e vão elas também participar do movimento abolicionista. E o terceiro grupo é um grupo que ainda está para ser mais bem estudado, mas que é composto pelas afro-brasileiras e as afro-mestiças. São mulheres que são donas de pensão, que vão dar de comer para os negros fugidos. São mulheres que vão receber esses fugitivos para abrigá-los. São mulheres que vão lhes oferecer fumo ou cachaça, uma noite de abrigo. Quer dizer, você tem toda uma população que precisa ser melhor estudada dessas mulheres que estão aí trabalhando pela abolição também. É muito bonito esse passo que as mulheres dão para a vida pública. E na República também, mesma coisa, participação de mulheres através de opiniões em jornais, escrevendo em favor da República, pelo fim do Império, pela modernização do país, né? É nesse cenário que vão surgir também as escritoras afro-mestiças, né? O caso da Alta de Souza, que, se diga, uma mulher belíssima. O pai e a mãe eram mulatos ou pardos, como se diz hoje. O pai dela era um prócer, era um homem importantíssimo. Então, nós já temos uma mobilidade grande de afro-mestiços e afro-brasileiros no Brasil. O pai dela era um político importante do Partido Conservador e grande comerciante. A mãe, uma mulher belíssima, a gente vê as imagens aí no Google sem nenhum problema. E ela é uma figura romântica, ela vai ficar órfã muito cedo, vai ser educada por uma tia, onde? No colégio de freiras francesas. A Alta de Souza só lia Chateaubriand, Victor Hugo, coisas dessa ordem, e ela vai ser considerada, talvez, a voz romântica mais importante do Brasil, no romantismo. E vamos ter também a Maria Firmina dos Reis, professora, ganhava a vida como professora e jornalista. Você veja que as mulheres já estão com profissões muito bem definidas no final do século XIX. Elas já estão na rua, elas vão para as fábricas, né? O Brasil começa a se industrializar no final do século XIX, as fábricas de tecelagem vão descendo de Pernambuco, Bahia, para São Paulo. O número de mulheres atrás das máquinas é elevadíssimo, qualquer coisa como 40 e pouco % da população operária em São Paulo no final do século XIX. Péssimas condições de trabalho, 12 horas, não tinha banheiro, meia hora para comer, não podia conversar, se roubasse um fio de algodão, era punida, tinha o salário, enfim, comido, havia uma multa, não podia andar de tamanco, não podia fazer barulho, enfim, não podiam conversar entre elas, uma vida realmente muito difícil, mas já há uma vida urbana importante, e essas mulheres têm que ganhar suas vidas, elas querem ganhar o seu dinheiro, elas vão complementar o salário dos maridos. O Brasil nisso já tinha passado por várias crises econômicas, então o trabalho feminino já é um trabalho que agrega na renda familiar, e trabalho infantil também, que depois vai ser proibido, né? Mas as mulheres já estão atrás das máquinas. Depois nós vamos ter, a partir dos anos 20 e 30, o movimento sufragista, que vai ajudar também as mulheres a disparar mais um tiro no pé do patriarcado. Porque tudo isso que eu estou contando aqui significa que o patriarcado está se combalindo. No momento que a mulher vai para um jornal, dá a sua opinião,
No momento que a Anísia Floresta escreve o que ela escreve, nós temos outros autores que vão falar em favor do divórcio, que vão falar final do século XIX, gente que vai falar de erotismo, vai falar de corpo, não vai falar de prazer nem de orgasmo, isso só nos anos 80, mas é gente que está falando já de prazer, de pele, de amor, né? Mulheres, vozes femininas. Né? Então, tudo isso são disparos aí no pé desse patriarcado, que a gente acha que é inamovível, mas que longe disso já está sofrendo bastante. O movimento sufragista foi importante, mas ele realmente não vai pegar o grosso das mulheres brasileiras. Né? Me lembro sempre da mãe, da Zélia Gattai. Aliás, eu digo que os memorialistas são fundamentais para nós estudarmos o Brasil, as memórias dos grandes escritores, Érico Veríssimo, Zé Lins do Rego, Pedro Calmon, essa gente toda contando o que foi o início do século no Brasil. E lembro da Zélia Gattai contando a mãe dela, eles eram anarquistas, graças a Deus, é o título do livro de memórias dela, né? E o pai, um anarquista, tudo bem, da boca para fora, né? Que detestou a Revolução de 24, quando os revolucionários pegaram, ele era dono de uma garagem, consertava carros. Bom, entram na garagem dele, levam uma opção de carros de clientes, ele fica numa pendura danada. Então, dão apoio aos revolucionários e ainda fica pobre. Mas o interessante é que na casa da Zélia Gattai, quando a irmã dela mais velha quer trabalhar, porque o pai está sem dinheiro, ele diz que de jeito nenhum. Trabalho de mulher é atrás do fogão em casa. Né? Eu me lembro que quando a Berta Lutz manda uma secretária dela, pertencia a famílias italianas, São Paulo muito italiano, né? Naquela época, muito, muito italiano. Manda uma secretária dela italiana conversar com as italianas que moravam ali na Alameda Santos, que era uma rua de barro. Né? Ela conta isso com muita graça. A mãe da Zélia Gattai diz que lamenta muito, mas que não vai a nenhuma manifestação sufragista porque ela obedece ao marido dela, não quer a briga com o marido. Então, o sufragismo ele vai se desenvolver entre mulheres de elite sob uma terrível, terrível campanha, né, de caricaturas. No momento em que a sociedade está mudando valores também, as mulheres estão cortando o cabelo, as mulheres estão trabalhando em serviços, porque houve uma grande revolução com a proclamação da República, o Brasil vai se industrializar, o Brasil vai se modernizar, revolução das capitais, as mulheres vão trabalhar dentro do Estado. Eu lembro que o Getúlio Vargas, qualquer indicação, ele botava todo mundo para dentro do Estado trabalhando. Então, você tem muita mulher telefonista, secretária, você tem muito comércio, que também é chegada de imigrantes, pequenas indústrias. As mulheres estão envolvidas com tudo isso, né? Mas, em casa, né, esse contraste muito grande da mulher que é trabalhadora, mas que em casa é ainda a esposa. E esse papel muito burilado, trabalhado pelas inovações da época, o rádio. O Brasil era um país de analfabetos e o rádio é que contava tudo. Aliás, o Getúlio soube usar isso magnificamente bem. Contava a política, contava as novidades, contava a guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. E no rádio, as canções de amor vão talvez ensinar a namorar, vão ensinar a dançar juntinho, de rosto colado, mas a revista do rádio vai ensinar o tempo todo que as grandes cantoras têm que ser felizes no casamento, elas têm que ter um marido, elas têm que cuidar bem do filho. Então está lá a Ângela Maria dizendo que não gosta de sair à noite, que ela gosta de ficar sozinha em casa, ouvindo música, ou quando há grandes divórcios, separações de cantores importantes, aí, coitada da mulher enxovalhada, né? A mulher que bebe, cantora que bebe, então, na revista do rádio, só pedrada. Então, a gente vê que a mulher ela vai levando para frente esse projeto de emancipação, mas que dentro dela, dentrozinho dela, no subjetivo dela, ela quer mesmo ser a mulher de alguém, como disse o médico, né? A mulher brasileira é mulher de alguém. Ela quer ser mulher de alguém. Então, é impressionante essa ideia do casamento, da mulher virgem, da mulher pura, né? Nós vamos ver que isso atravessa aí também a primeira metade do século XX, e nem os filmes americanos que vão ensinar a beijar
que vão ensinar as pessoas, através, sobretudo, dos musicais, a lutarem contra todas as adversidades para serem felizes. Nem esses filmes apagam essa ideia, né, de que o lugar da felicidade suprema da mulher é a casa, é o lar, é o marido. Ela pode trabalhar, mas esse pacote tem que vir atrás também. Né? A gente só vai ver isso mudar, e aqui eu vou terminando, que eu já estou falando há quase 40 minutos, para a gente conversar um pouquinho, com a chegada da pílula anticoncepcional ao Brasil. Nos anos 60, eu lembro que já a Segunda Guerra Mundial e a chegada do cinema, as comunicações, a emergência de uma coisa que o Brasil não conhecia, da juventude. A juventude nasce no Brasil nos anos 50 e 60, cavaleiro justamente do cinema americano, né? Desses jovens heróis que desafiam os valores tradicionais, que sobem na bicicleta, usam blusão de couro, fumam cigarro, os meninos também. Né? Tudo isso vai começar a chacoalhar alguma coisa que vai se beneficiar, em tese, da chegada da pílula. A pílula tem uma história interessantíssima. Né? Ela é muito mal recebida no Brasil, não só porque o Brasil é um país católico, né? E eu me lembro perfeitamente, eu trabalhei com um número especial da revista Veja, que entrevistava mulheres que tomavam pílula. E o número substantivo de mulheres dizia que não ia tomar pílula porque não queria se transformar em prostituta. Que ir para a cama, para ter prazer, era errado, certo? E você ir para a cama com o marido para fazer filho. Então, se não fosse para fazer filho, por que ela ia tomar pílula? Então, essa ideia da relação sexual associada ao prazer não estava ainda sedimentada e nem de longe aqui no Brasil. Né? E depois tem todo um debate, quintal norte-americano, eles querem esterilizar os pobres, estão dando pílula para o comunismo não proliferar. Todo esse debate, é muito interessante esse debate todo que vai ter nessa época. Mas as mulheres começam a tomar pílula, as mulheres de elite. Nos anos 70, você tem a chegada, segunda vaga feminista no Brasil, uma vaga de mulheres brancas, acadêmicas, nas grandes universidades, né? Lutando, havia também aí a luta contra a ditadura, então esse pacote vem um pouco junto, né? Fala-se de liberação sexual, fala-se de igualdade de oportunidade, mas como levar uma feminista lésbica para a porta de uma indústria? Não pode. Que é óbvio que a operária da indústria não vai entender o papel da feminista lésbica ali, aquilo ali vai dar uma confusão. E também os jogos de poder dentro do próprio movimento feminista, Partido Comunista, Partido Trotskista. Houve também ali uma série de desentendimentos que vão acabar por tornar o movimento feminista flácido, mas ali, né, e trazendo para as mulheres brasileiras a ideia de emancipação, de igualdade, né? Não de identidade, identidade vem depois, vem da terceira onda, mas aí é de igualdade. Né? E uma grande transformação na sociedade brasileira. Né? Os historiadores que trabalham com a ditadura lembram que os anos de chumbo foram os anos de ouro da economia. Então, anos do quê? Do shopping center, do supermercado, do congelado, de uma vida, né, da mulher fora de casa, que vai ser facilitada pelo consumo. São os anos do biquíni, da novela, das músicas, né, do Malu Mulher, mulher guerreira, mulher liberada. Então, tem esse caldo todo, né, que vai ser barrado por duas questões interessantes. Primeiro, uma onda de feminicídios que explodiu, digamos, nos veículos de comunicação os mais importantes, a começar pelo assassinato da Ângela Diniz na Praia dos Ossos, podcast maravilhoso, recente, mas foi um dos imensos, porque pegava elite, pegava gente rica. Né? Eu me lembro de um casal em Minas, o marido mata a mulher porque ela é um empresário conhecido, ela volta do Rio para passar férias na praia, e ela volta fumando, usando biquíni, assistindo Malu Mulher. É o bastante para ele crivá-la de balas, decepar o corpo e jogar na Lagoa da Pampulha. Então, foi uma época assim que os jornais explodiam de
não só de imagens, narrativas, fotografias. Hoje há um pudor, há uma deontologia que proíbe os jornais colocarem fotografia de mulheres espancadas. A gente só vê no Google, aquelas coisas horrorosas do YouTube, mas naquela época era comum. E nós tivemos, portanto, uma onda de feminicídios elevadíssima e tivemos a chegada da AIDS, que calou, foi uma espécie de placa de chumbo nessa liberação sexual que estava em curso. Né? Nós vamos chegar no ano 2000 com várias modificações. Primeiro, a terceira onda feminista, que está mais focada em gênero, em identidade racial. E nós vamos nos beneficiar de uma coisa maravilhosa, que é essa que nós estamos usando aqui, que é a internet. As famosas redes, os famosos grupos de internet. E isso vai, de alguma maneira, horizontalizar as relações. As mulheres estão se comunicando cada vez melhor, elas podem se agrupar. Nós vemos que a sociedade ela vê com maus olhos hoje as relações hierárquicas. A busca é de igualdade em todos os setores, entre homens e mulheres, entre pais e filhos. Tudo vai mudando. E esse novo pano de fundo configura também, eu diria, novos temas para nós pensarmos. Né? E eu termino aqui lembrando que, se ao longo dessa história as mulheres vão nesse vai e vem entre a emancipação e, ao mesmo tempo, o desejo de ser mulher de alguém, a condição dos homens não mudou. Quer dizer, aquele indivíduo que tinha que ser o fortão lá do pequeno vilarejo do século XIX, os homens, até bem recentemente, eu diria até o final do século XX, também tinham o sonho da virilidade perfeita, do sucesso profissional, do enriquecimento. Quer dizer, ser um homem bem-sucedido era o sonho também para muitos homens. E isso tudo impõe para os homens, como impõe para as mulheres, cargas extremamente negativas a suportar. Eu acho que hoje está tudo mudando. Eu vejo nas novas gerações uma disposição muito grande para o diálogo, para a fluidez dos papéis, não só sexuais, mas papéis sociais. Né? Pais que levam filhos para a escola, que levam filhos ao médico, fazem compras, mães que sustentam a casa. A gente vê que nós estamos aí num momento de grandes transformações, e como eu acredito que as transformações sempre trazem alguma coisa de novo e de bom, né, eu estou apostando nelas. Eu acho que é isso, mais ou menos, Adriana. Olá, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Semana que vem a gente continua com o mesmo assunto. Até lá!